Eu sou o Arthur, engenheiro da Edeutec, então eu faço parte do time de engenharia, onde eu lido 24 horas com o suporte técnico. Então o integrador que compra conosco, ele entra em contato comigo, ou com o Vinícius, ou com o Gabriel, quando tem algum tipo de dificuldade ou problema na instalação. E hoje eu vou falar sobre otimizar tempo e dinheiro quando você vai fazer uma visita técnica ao seu cliente, quando ele te relata um problema e você precisa ir lá verificar o que aconteceu. Falando um pouco da Edeutec, nós temos 2 CDs, um em Itajaí e um em Maringá, Paraná. Então a nossa base administrativa, eu fico em Maringá, e nós temos um CD também em Itajaí. Nós recebemos o material ali de navegantes, vai para Itajaí e de lá a gente distribui para o Brasil inteiro. Nós estamos no mercado há mais de 15 anos, então 15 anos atuando no ramo de suprimentos de impressoras, então nós ainda atuamos nesse ramo, e aí 5 anos mais ou menos no ramo de solar. Então pegamos todo o know-how, a expertise de importação e distribuição e aplicamos no solar. Então, como eu falei, nós temos um time de suporte técnico, onde o Gabriel, eu e o Vinícius, nós damos todo o apoio para os nossos clientes, todos os nossos integradores. E por que eu vou falar de pós-venda? Porque o pós-venda ele tem uma característica muito crucial. É ele que vai determinar se a sua empresa ela vai alavancar ou se ela vai despencar. Porque é ali no boca a boca com o seu cliente que ele vai falar para o outro, para o vizinho, para o primo, para o sogro, para a sogra, se o seu trabalho ele é bom ou se o seu trabalho é ruim. Então, para contextualizar, cerca de 40 a 60 pessoas por dia entram em contato comigo para solicitar algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, seja um monitoramento ou abertura de um chamado de garantia ou algo assim. Então eu pontuei 3 tópicos que eu vou apresentar aqui rapidamente, porque a fome já está batendo, que eu vou falar sobre monitoramento, falha de geração e alarmes e problemas comuns nos inversores, que é basicamente o que eu pego no meu dia a dia. E todas as fotos que eu vou apresentar aqui são casos reais da Edeutec. Então, pessoas que entraram em contato comigo, relataram um tipo de problema e, a partir disso, a gente conseguiu solucionar e resolver. É interessante observar que, muitas das vezes, o pós-venda ele começa no ato da instalação. Por quê? Olha esse exemplo. O nosso integrador ele colocou o inversor lá em cima, perto de um forro de PVC. Se tiver um ponto quente ali, um arco elétrico, alguma coisa, esse forro de PVC ele já era. E olha a foto que ele me mandou quando foi tirar uma foto do SN do inversor. Ele desajeitou ali na escada, então para você ver como que o fácil acesso ao inversor ele é crucial, justamente porque às vezes o integrador ele vai sozinho, né, na instalação, fazer algum tipo de manutenção, algo do tipo. Então, a gente precisa mitigar esse tipo de erro. Por isso, é necessário fazer uma análise preliminar do seu problema. O que está acontecendo? É uma falta de geração que o meu cliente está relatando? É um problema de comunicação de internet? É um erro no inversor? O que está acontecendo? Então, a minha primeira dica é que você padronize os seus processos. Então, não tenha medo de perguntar para o seu cliente o que está acontecendo. A gente vê, né, claramente no nosso mercado que, às vezes, o integrador ele tem um pouco de medo, um receio de perguntar para o cliente final o que está acontecendo. Às vezes não quer ser chato, acha que tem medo que o cliente vai achar que ele não quer resolver o problema. Mas não, você perguntando para ele, cara, o que está aparecendo na tela do inversor? O inversor está fazendo algum barulho diferente? Choveu muito aí na sua região nos últimos tempos? O disjuntor está caído? O que está acontecendo na sua instalação? Por quê? Porque baseado nesse relato dele, você vai saber o que você precisa levar para o seu cliente. Então, eu preciso levar um multímetro? Eu preciso levar um data logger? Às vezes é um problema de comunicação. Eu tenho um data logger extra para já fazer um teste? É um disjuntor? Eu já passo ali numa loja de material elétrico, já compro um disjuntor que eu já sei que, se eu não usar, eu vou usar em outra instalação, e sendo um problema ali, eu já resolvo o problema, em uma viagem só eu matei o problema e não preciso voltar lá. Ou eu preciso ir com mais um companheiro, igual eu mostrei na foto anterior. Uma pessoa só, tentando subir a escada, às vezes com 2 é muito mais fácil. Segura a escada, ou um inversor pesado que precisa de 2 pessoas para ser levantados. Então, olha esse caso aqui. O cliente ele voltou lá no cliente final, falou que as luzes do inversor estavam vermelhas, e eu falei assim, provavelmente está sem CA, né, sem tensão CA. Mede a tensão na entrada e saída do disjuntor. E ele me relatou que ele estava sem multímetro. Então pensa, ele fez uma viagem até o cliente final,
Às vezes é na mesma cidade, é perto, mas às vezes não. Muitas das vezes é numa cidade vizinha, próxima. E aí pensa, ter que andar 100, 200 km só por causa de um multímetro que ele esqueceu de levar. Então, você conhecer cada marca que você trabalha é crucial, porque cada uma tem o seu modus operandi. Por exemplo, a SAGE, Solis, você precisa fazer a configuração da rede CA, do parâmetro. Senão o inversor ele não vai funcionar. Então, eu tenho casos que o cliente ele instalou um inversor SAGE, deixou lá e foi embora. Achou que era um DE, um Growth, que funciona automático, mas ele falou assim, cara, meu cliente está uma semana sem geração. Não, mas você fez a configuração CA? Ah, esqueci. Então, conhecer o seu equipamento ele é fundamental. Então, cada marca tem a sua própria particularidade. Então, hoje nós trabalhamos a Ideutec com SAGE, Solis, Roy Miles e DE. São os nossos carros-chefes prontos para atender vocês, integradores. Então, falando um pouquinho da parte de monitoramento, é uma das coisas que o cliente final ele mais pega no pé. Porque a gente sabe que o cliente final instalou o solar, ele vai ficar ali toda hora atualizando o aplicativo para ver a geração. Aí aconteceu alguma coisinha, ele vai falar assim, opa, meu sistema não está gerando, o que está acontecendo? Às vezes foi uma nuvem que passou ali e derrubou a potência um pouquinho, mas o cliente final é assim mesmo. Então, você já perguntar para ele, antes de fazer a instalação, tem um modem perto aí de internet? Você consegue colocar um repetidor de Wi-Fi? Justamente para que você ali já consiga sair da instalação com tudo pronto 100%. Se o tipo da internet ela é 5G, 2.4, a gente sabe, né, que a ampla maioria dos inversores, 90%, só funciona com 2.4. Então, o nome, senha da rede, a gente sabe que os inversores eles também não comunicam quando tem caracteres especiais, quando tem um espaço, alguma coisa assim, na rede. Então, você já avisa o seu cliente para que ele altere a rede antes de você ir lá, para você chegar e já resolver. E, num caso mais crítico, uma porta do modem bloqueada. Essa daqui, infelizmente, a gente não tem como saber, né, o que vai estar acontecendo, só ali. Mas você sabendo que isso é uma possibilidade, esgotou todas as opções, já liga para a operadora de internet e fala assim, ó, vê se a porta tal do modem está liberado porque o meu inversor ele precisa dela. Então, monitoramento aqui tem alguns prints que o cliente reclama, né, relata que não funcionou o Wi-Fi, mas aí quando eu peço um print da rede Wi-Fi, está ali. Espaço, underline, rede 5G, tracinho, acento. Então, tudo isso impede que o seu inversor ele comunique. E um teste que é assim batata da gente pedir para o integrador é que ele leve um celular extra, de preferência ao Android. Por quê? Ele gera uma rede Wi-Fi de um outro celular, um hotspot, e comunica o inversor nessa rede, fora da rede Wi-Fi do cliente. Porque assim você consegue comunicar o inversor nessa rede, hotspot, e verificar se é um problema no inversor, no data logger, porque pode acontecer, claro, mas provavelmente é um erro na rede Wi-Fi do cliente. Então, nesse caso aqui, o cliente ele fez, né, a configuração, hotspot, ele pegou um outro celular, gerou uma rede dos dados móveis, comunicou o inversor comunicou. Então ele falou assim, ó, isso funcionou pelos dados móveis. E agora, como eu faço para colocar no Wi-Fi? Nesse caso, ele já tinha tentado. Então, o que eu falei para ele? Liberar a porta modem do inversor. Nesse caso, é um SAGE, que precisa da porta modem 80 para ser liberado. Então, esse caso aqui, um inversor, um cliente, ia instalar um Roy Miles, nunca tinha trabalhado, mas ele já perguntou para mim, olha, tem alguma coisa que eu preciso fazer, que eu preciso saber antes de ir no meu cliente? Porque, justamente, é isso daí. É o planejamento, para que um inversor que ele nunca trabalhou, ele vai lá, pega umas dicas e pronto, chega no cliente dele, ele já sabe certeiramente o que fazer naquele local. Então, a minha segunda dica é também que você ensine a sua equipe de instalação a fazer o monitoramento. A gente sabe, né, é comum no mercado ter uma equipe de instalação, onde ela vai lá, instala tudo, desce o CA, coloca o inversor, liga na rede, e aí ela vai embora, e aí uma outra pessoa responsável pelo monitoramento vai lá e faz a comunicação. Às vezes só essa pessoa tem o acesso à conta, né, de instalador, mas é um processo um pouco complicado, mas que na segunda, terceira tentativa, a sua equipe ela já vai saber fazer. Então, olha só, você está economizando que uma pessoa sai do seu escritório e vá até os clientes, gasta gasolina, combustível, tempo, tudo para fazer uma coisa que a sua equipe de instalação já estava no local, poderia ter feito. Um outro tipo de falha que a gente pega, né, uma reclamação, é a falha de geração. O que pode estar acontecendo com o equipamento que ele não esteja gerando de uma maneira adequada? Então, nós temos, né, uma reclamação que o cliente ele fez na instalação do inversor, e aí ele fala assim, olha, eu dimensionei para tanto, só que não está entregando, não está gerando. E aí eu sempre solicito, né, você fez uma simulação de software,
um PV-Sys, um Solergo, e na maioria das vezes não foi feita, né, uma simulação em software, algo do tipo. E aí há essa reclamação e às vezes tem um pouco de dificuldade para passar para o cliente final que aquela conta que é feita, ela é feita anualmente. Então é claro que nos meses de inverno a gente vai gerar muito menos. E aí o cliente ele fala assim, não, você me prometeu 500 e não está entregando 400. Mas aí ele não sabe que depois lá no outro mês ele vai gerar 600 e a conta vai igualar. Então, algumas coisas, né, da própria característica do inversor, da instalação, ela pode influenciar na falha de geração. É uma tensão CA alta, temperatura do inversor, strings, MPPTs desbalanceadas, então, módulos danificados na string, ou uma MPPT em curto, tudo isso pode prejudicar a geração do seu cliente. Então, nesse caso aqui, é um SAG, onde o inversor ele não estava configurado para 240 volts. Então, era uma casa um pouco mais afastada do centro do urbano, e aí acabava que quando havia um pouquinho de oscilação da tensão CA, a potência do inversor ia lá para baixo para ele se proteger. E aí a gente fez uma configuração remota, e logo após isso, né, a foto anterior é ali do dia 26, e ali no dia 29, um dia de sol, funcionou tranquilamente com a tensão CA em 240. Então, essas pequenas coisas podem impactar, pensa, um mês inteiro, que você, integrador, não prestou atenção ali se estava configurado, uma queda de geração para o seu cliente, que lá no final ele vai reclamar para você. Outra coisa muito comum é a temperatura. Então, nesse caso aqui, um DE batendo 83 graus, onde ele bate e aí derruba. Bate e derruba. Por quê? Porque isso daqui é uma característica comum do inversor. Ele não é feito para trabalhar numa temperatura exagerada. Então, às vezes, o cliente ele coloca, né, o inversor ali numa parede, tem um pouco de platibanda, mas ele não se atenta que em determinado momento do dia vai pegar sol, o inversor vai esquentar e a eficiência dele, consequentemente, vai diminuir. Nesse outro caso aqui, um DE, o inversor ele não caía a potência, mas ele limitava. Então, em 80 graus, o inversor de 15, ele ficava em 8 kW. Só que nesse caso não era uma questão da instalação, mas sim a ventoinha do inversor que tinha sido danificada, e aí o cliente ele identificou, né, que a ventoinha não estava funcionando, entrou em contato com a gente solicitou o envio da ventoinha e foi feito o reparo. Então, mas há outros casos ainda um pouco mais simples, mais bestas, né, como a gente pode chamar. O cliente aqui ele veio reclamar da geração, falando que tinha caído pela metade, ou seja, ele dimensionou para X e aí estava X dividido por 2, né? E aí ele falou, daí eu entrei no inversor, fiz a análise e eu falei para ele, olha, só tem 2 MPPTs funcionando nesse equipamento e ele tem 4. Aí ele, beleza, eu vou voltar lá, vou verificar, fazer alguns testes. Quando ele voltou lá, ele me relatou que debaixo do inversor tinha 2 chaves seccionadoras e ele só tinha ligado uma. Então a primeira ligava a primeira e a segunda MPPT e a segunda chave a terceira e a quarta. Ou seja, um negócio tão simples, tão bobo, que você, só olhando ali de baixo, tendo um desconfiômetro, você podia só ter ligado a chave seccionadora e pronto, resolvia o problema. Então, até mesmo algo simples pode custar muito caro. Porque aqui, nesse caso, não foi só o tempo de geração, mas foi a reclamação do cliente no ouvido, foi o tempo dele entrar em contato conosco, a gente fazer análise, ele voltar até o local, o gasto de gasolina, tempo, pessoal, equipamento, para chegar lá e ser algo simples. Outra coisa também muito comum é o consumo instantâneo, onde às vezes o integrador ele não tem tanta confiança de explicar para o seu cliente final que o consumo instantâneo existe. Onde se o seu cliente ele vai tomar um banho quente durante o dia, o que o sistema está gerando, a sua residência já vai estar sendo consumido. E aí lá no final, o cliente vai olhar no monitoramento, gerou 700, mas na fatura só injetou 300? Como assim? Não está funcionando direito, alguma coisa está errada. Mas aí falta explicar o consumo instantâneo, onde a energia que é consumida durante a casa, né, no período de funcionamento da casa, o que o sol já está gerando, já é abatido certa parte ali instantaneamente, que não passa nem pelo relógio. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns alarmes e problemas comuns que a gente enfrenta nos inversores. Alguns casos clássicos sobre tensão CA, falha de isolação e problema de rede. Então, sobre tensão CA e falta de rede CA, é aquilo que a gente já conhece. Variação CA, bateu ali 250, 254 volts, o inversor ele se desliga, ou o disjuntor acaba caindo, né, por uma questão, algum surto na rede, ou alguma oscilação na rede, aquecimento, e aí acaba dando esses 2 alarmes relacionados à parte CA. Mas o que eu quero focar aqui é um pouco da parte de isolação.
Esse daqui da parte CA a gente já conhece, né? Pode ser disjuntor danificado, distúrbio na rede, ou uma falta de parametrização, igual eu falei lá no começo, de colocar o inversor setado na configuração correta. Mas a falha de isolação ela é o grande inimigo, né? É aquele problema que nenhum integrador ele quer ver no seu alarme. Por quê? Significa que algum isolamento da sua instalação ela foi rompida e aí está passando uma fuga de tensão para o seu terra. E aí o inversor ele identifica essa fuga e se ele vier a ser danificado, a garantia ela vai ser negada. Por quê? Porque isso consta como um erro de instalação. Às vezes, numa passagem de cabo no eletroduto, não fez o dimensionamento correto ali do eletroduto, apertou muito o cabo, foi usar um eletroduto já existente, puxou muito o cabeamento, mordeu ali no meio, na rebarbinha do eletroduto, e aí rompeu o isolamento, e o inversor ele vai ficar acusando. E qual que é o principal teste que a gente usa? É a medição entre o polo CC em relação ao terra, principalmente da carcaça do inversor. Então, esse caso aqui, o cliente colocou na tensão CC, uma ponteira no polo que está vindo lá da string, com todo o inversor desconectado, sem nada conectado nele, e aí a outra ponteira ali no terra da carcaça. E olha ali, onde a gente consegue ver aqui no multímetro, 200 volts passando para o terra. Então, esse caso aqui, o inversor já estava acusando uma falha de isolação, o inversor parou de funcionar, e aí a garantia ela foi negada, justamente porque houve, né, essa identificação aqui da falha de isolação, que não se enquadra na questão de garantia, justamente por ser uma falha de instalação. Outro problema muito comum, que dá bastante dor de cabeça, divergência, briga, é a questão do derretimento de conectores. Isso acontece quando não é feita uma crimpagem correta ali do conector. Às vezes pega um MC4 diferente do que foi enviado na caixa do inversor, tem ali uma falta de compatibilidade, ou o instalador ele não apertou direito o metalzinho, o filamento que vai ali para fazer a conexão, e aí ele coloca ali, acaba criando um ponto quente, e aí, consequentemente, esse ponto quente ele vai gerar isso aqui. E nesse caso, a garantia também não cobre, porque ela entende que é uma falha de instalação. Porque todos os MC4s já saem testados, né, da China, da onde saem os inversores, e geralmente a gente tem esse comportamento aqui. Mas a gente tem na parte CA também, então não é só na parte CC. O cliente não fez o aperto direito nos bornes, e aí acabou que fez um ponto quente ali e derreteu o conector CA. Ou seja, isso é um tempo, né, principalmente o risco, o susto que o cliente leva, vendo alguma coisa ali pegando fogo, queimando, mas também o tempo até pegar a peça, em algum caso de fornecedores, né, que enviam a peça, você faz a compra, faz a troca, mas tem alguns casos que você precisa enviar o inversor justamente para reparo, e aí tem o custo de envio, tempo e etc. Em alguns casos, a gente consegue comprar, né, principalmente da Sage, eles fazem a venda dos conectores e dos jumpers internos do inversor, e eles autorizam a abertura do inversor para você fazer a troca. Mas tem casos mais cabreiros, como por exemplo esse daqui. O cliente ele não relatou que houve um derretimento no MC4. O que ele fez? Puxou a sobrinha do cabo dentro do inversor, meteu um MC4 convencional aqui. Só que a gente sabe que aqui ele tem uma isolação. Por quê? Por causa do IP do inversor, né? Resistência contra a umidade, etc. E aí aqui, ele falou para o inversor, ele não entrou em contato comigo por causa disso, mas porque o inversor apresentou um erro, um defeito. O temido F19, né, no DE. E aí, o que aconteceu? Ele não me relatou o problema e ele ficou bravo comigo ainda, por quê? Quando ele fez esse ajuste técnico, o inversor estava funcionando. Então, como assim o inversor ele parou de funcionar por causa disso? Mas essa instalação aqui ela ficava debaixo de uma estrutura de solo. Então, chuva, umidade, entrou dentro do inversor, oxidou, deu curto, deu defeito, a garantia não cobriu. Então, todo defeito precisa ser relatado. Então, a conclusão, mesmo que alguns procedimentos eles sejam óbvios, a atenção aos processos, detalhes, ele poupa tempo, dinheiro e principalmente a reputação da sua empresa, onde você, ali no boca a boca, você consegue firmar, né, se estabelecer no mercado, que a gente sabe que tem muita aventureira, tem muita gente que não sabe o que está fazendo, faz algumas coisas erradas, e aí acaba prejudicando o mercado, né, prostituindo o mercado, justamente porque abaixa o preço, e aí a gente que trabalha sério, que oferece um serviço de qualidade, acaba sendo comprometido. O fulano faz mais barato. Só que quantos casos que eu pego lá, que ele fala assim, vê se o inversor for comprado com vocês.
porque a empresa que instalou sumiu no APA e agora está dando problema e eu preciso buscar uma solução. A empresa nos contactou, quer o nosso serviço para fazer o ajuste, etc. E aí entra em contato conosco. E eu deixei aqui um checklist, caso vocês queiram fazer o scan do QR Code. É mais ou menos, né, eu pontuei todos os pontos que os fabricantes solicitam para fazer a abertura de um chamado. Então ali tem todos os testes, medição CC, CA, fuga de CC, verificação dos bornes, questão de espaçamento de inversor, que também é algo a ser levado em conta, que infelizmente não dá tempo de passar tudo, mas sintam-se à vontade. E também convido a todos a irem lá no nosso stand da EDUTEC, nós estamos de portas abertas. Se vocês forem de Maringá, Itajaí, nós também convidamos para fazer uma visita ao nosso CD, conversar comigo, conversar com o Gabriel. Nós estamos ali justamente para atender vocês. Muito obrigado, um bom evento.